Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 7, versículo 38. E diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Algumas pessoas dizem que sente frio na barriga diante de algumas situações que geram medo e ansiedade. Já os apaixonados dizem que sente como borboletas na barriga. E por mais que nós não saibamos descrever corretamente essas sensações, nós cremos que essas pessoas estão sentindo algo dentro delas se movendo, querendo sair diante de algumas situações. Temos sentimentos tão grandes dentro de nós que não conseguimos contê-los. Até mesmo quando recebemos uma grande notícia, dificilmente conseguimos guardar só para nós, não é? Nem que seja o nosso melhor amigo, nós precisamos contar. Sempre que algo lindo acontece na nossa vida, todo o nosso ser muda. E todos ao nosso redor querem saber o que está acontecendo. Pois todo o nosso exterior denuncia o que está acontecendo dentro de nós. Com base nisso, agora a gente consegue compreender o que as Escrituras declaram quando diz que aquele que crê em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso mesmo, a crença em um Deus Salvador é tão transformadora e gigantesca que não conseguimos represar em nós. E por isso que o cristão fala o tempo todo de salvação, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Quando eu leio a história da samaritana, eu gosto de imaginar que ela pensava que aquele seria um dia comum, como qualquer um outro. Nada de especial. Até o sol do meio-dia estava tão quente como nos outros dias. Mas ela precisava de água e ela tinha que enfrentar a caminhada e o calor, pois aquele era o único horário em que ela não se encontraria com outras pessoas no poço. Mas mesmo sem perceber, aquele dia era especial. De longe ela avistou um homem sentado junto ao poço. Ou seja, naquele dia, junto ao poço, tinha uma fonte a jorrar para a vida eterna, que lhe daria a água da vida em tão grande quantidade que, além de saciar sua sede espiritual, lhe faria transbordar, assim como ele, se tornando uma fonte também. O resto da história você já conhece. Como essa história está registrada no livro de João, capítulo 4, passando algumas páginas, nós vamos chegar ao versículo de hoje, que diz que quem crê em Jesus, como a samaritana, também se tornará uma fonte a jorrar. Você crê em Jesus? Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você foi impactado com essa mensagem? Aconteceu alguma coisa no teu interior que você não sabe como conter isso? E a vontade que você tem é de transbordar o tempo todo? Então você também tem um grande potencial de se tornar uma fonte a jorrar. Vivemos num mundo de sedentos pela palavra de Deus. E essas pessoas vão se aproximar de você com sede. E elas não podem sair dizendo que você é uma terra seca. A gente estudou isso ontem. Nós não somos terra seca, nós somos agora jardim regado.
Elas precisam sair da tua presença saciadas, lavadas, refrescadas. A vida tem sido muito dura, você sabe disso. A maioria das pessoas estão passando por dias difíceis. Muitos estão sem esperança e não encontram respostas que supram as suas necessidades de sentido para essa vida. Estamos tão focados em desejar e orar pela cura, pelo desemprego, pelo casamento, pela vida financeira, ou seja, por nossas necessidades superficiais. E nós esquecemos que existe uma sede que só a água da vida pode saciar. E você deve ser esse refrigério para alguém. Por isso a Bíblia diz que você é manancial, é jardim regado, é fonte que jorra para a vida eterna. Portanto, seja o oásis para o viajante que passará por você. Não permita que ninguém saia de sua presença sem uma palavra, um abraço, uma oração. Diferente do mundo, nós sempre seremos uma fonte a jorrar. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, eles receberam uma mensagem tão poderosa, que é capaz de salvar vidas, é capaz de acalmar pessoas, é capaz de trazer esperança. Nós vivemos num mundo de pessoas machucadas. Tem pessoas que dariam tudo por um abraço bem apertado. Tem pessoas que não estão interessadas em dinheiro, em posição. Elas já têm isso. Elas estão interessadas numa palavra que preencha o buraco que existe dentro delas e que torna elas cada vez mais secas. E você tem o remédio, e você é o remédio, e você pode levar a cura para essas pessoas. Por isso que Jesus disse àquela samaritana que se ela bebesse da água que ele estava oferecendo, nunca mais ela teria sede. E de fato, aquela mulher que vivia às sombras, vivia se escondendo das pessoas, agora ela se encheu daquela água e ela volta para a cidade e ela deságua em cima daquelas pessoas e ela fala de uma forma tão poderosa, tão viva, que as pessoas são atraídas e vem toda a cidade à procura dessa fonte que é Cristo Jesus. Tem pessoas que estão na ansiedade, na depressão, na angústia, no estresse, estão passando por momentos tão pesados, tão difíceis. Se elas encontrassem uma fonte de água viva, elas iriam conseguir um refrigério que elas tanto buscam. Você tem as palavras da vida. Você se encontrou com o Salvador e agora você é semelhante a Ele. E você pode ir ao encontro dessas pessoas e refrescar a sua vida. Você pode ser uma fonte a jorrar no meio da tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, numa parada de ônibus, num dia quente. Você seria uma bênção chegando ali para aliviar aquele calor. As pessoas não estão cansadas apenas fisicamente. Elas estão cansadas emocionalmente. Não foi apresentado para elas uma vida espiritual. E por isso, viver na carne é cansativo, porque se resume a correr atrás de dinheiro, de manter uma certa estabilidade, manter um certo padrão para a sua família, às vezes só para dar o básico. É tão desgastante, sabe?
é tão sem sentido. Essa vida sem a fonte, que é Cristo Jesus, ela é tão sem sentido, que as pessoas, elas vivem procurando algo para serem felizes e elas se envolvem em bebedices, em farras, nas drogas, na prostituição, somente em busca dessa tal felicidade, e elas nunca encontram. E no dia seguinte elas estão com gosto amargo na boca de uma noitada que não trouxe felicidade. Elas continuam com um buraco dentro delas e elas precisam marcar a próxima festa. E elas sentem no seu corpo o efeito da droga passando e elas precisam se drogar de novo, porque sem a droga elas não conseguem viver nesse mundo sem sentido. Mas no dia que ela se encontrar com a fonte da água da vida, tudo isso será transformado. E você pode ser essa influência, você pode ser esta água, você pode apontar para Jesus, você pode ser uma bênção nesse deserto. Creia em Jesus e do seu interior, do seu coração, do seu íntimo, fluirão rios de água viva que inundarão essa terra seca ao teu redor. E você vai atrair as pessoas para Jesus. Assim como a água atrai os passarinhos no dia de calor, para que eles se refresquem ali. As pessoas vão vir ao teu encontro e vão querer que você fale sobre esse Deus que te transformou, que antes você era uma terra seca e agora você é um manancial, um oásis, um jardim regado. Que Deus te abençoe com o aguaceiro do Espírito Santo sobre a tua vida e que a tua vida seja transformada numa fonte a jorrar. Vamos orar por isso? Deus querido, a vida só tem sentido quando a gente passa a ser uma bênção na vida das pessoas, na vida da nossa família e também para a nossa vida. Porque muitas vezes nós mesmos nos maltratamos, nós mesmos olhamos para os nossos defeitos, para o nosso pecado, e a gente mesmo sentencia a gente, dizendo que não temos jeito, que nunca vamos conseguir. Mas a tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, vai acontecer algo dentro de nós. O nosso interior vai ser modificado e todo o nosso exterior vai demonstrar que nós nos transformamos para a honra e glória do Senhor. E aquilo que era seco agora se torna um oásis. E no meio desse deserto nós somos aquelas pessoas que atrairemos outras. São pessoas que virão a nós em busca de uma sombra, em busca de uma água, em busca de um refrigério, em busca de uma palavra, de um abraço, de uma oração. Nós queremos ser esse ponto de referência na nossa família, no nosso trabalho, por onde nós formos. Nós queremos que as pessoas sejam atraídas para que nós apresentemos a fonte verdadeira que é Cristo Jesus, de onde nós tomamos a nossa água, de onde nós saciamos a nossa sede. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser o alívio na vida de muitas pessoas, que a gente não seja a confusão, a tempestade, a gritaria, mas que a gente seja aquele que sacia, que traz a paz para o ambiente, que todas as pessoas vejam que nós não estamos falando da boca para fora, mas nós estamos falando do coração para fora. É do interior que vêm as nossas palavras.
é daquilo que modificou por dentro que nós estamos a desaguar. O Espírito Santo que habita em nós, que faz as modificações que precisamos, ele é visto por todas as pessoas ao nosso redor. Porque o nosso semblante brilha como o de Moisés. Porque todas as pessoas percebem que nós estamos na tua presença, que nós estamos cheios de ti, que agora Cristo vive em nós. E por isso nós somos pessoas atrativas, que nós podemos falar da tua palavra não como todo mundo fala, porque leu em algum lugar, porque ouviu em alguma igreja, mas nós falamos do que está acontecendo dentro de nós, e por isso que nós somos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que o que nós falamos é verdadeiro, e por isso sacia a sede espiritual de todos que se achegam a nós. Envia, Senhor Deus, os viajantes desse deserto até nós e nos enche do teu Espírito para que a gente sempre tenha o que oferecer a essas pessoas. Que nesse dia façamos a diferença. Onde nós formos, que a gente nunca esqueça que a gente tem sim dentro de nós a água da vida. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.